Boa tarde a todos, todo santo dia, uma virtude. E hoje eu vou falar sobre a virtude da fortaleza. É a 7ª live. Nas 7 primeiras eu estou falando sobre as virtudes teologais e cardeais, que são as virtudes mais importantes, e hoje, providencialmente, a virtude da fortaleza. Providencialmente porque ontem aconteceu um fato que eu quero comentar hoje, que foi o homicídio, o assassinato do Charlie Kirk, dos Estados Unidos. E eu quero comentar hoje sobre esse fato, ok? Todo santo dia o Felipe fala que tá tudo certo, que o áudio tá ok, é isso. Bom, todo santo dia também, geralmente eu começo com um sorriso, com mais para cima, né? Falando mais alto, falando mais... eu sou bem-humorado, então as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou bem-humorado. Mas hoje é um dia que as coisas não estão tão felizes assim, né? Ah, é isso. Ah, hoje, a virtude da fortaleza, deixa eu só fixar o comentário da minha lindinha aqui. Hoje é a virtude da fortaleza, e a virtude da fortaleza, ela é uma virtude muito especial. Todos os santos, os principais santos, né, os teóricos, os teólogos, os filósofos, eles têm uma virtude que eles acham mais importante, assim como tem vícios que eles acham mais importantes. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino acha a virtude da prudência o mais importante de todas, e dá a justificativa dele e tudo mais. Né? Eu, particularmente, acho que a virtude das virtudes fundamentais, das virtudes cardeais, na verdade, a virtude mais importante é a virtude da fortaleza. Porque é a partir da fortaleza que a gente consegue manifestar as outras virtudes. A virtude da moderação, por exemplo, né, da temperança. Como é que você vai temperar, moderar alguma coisa se você não tem força para ser grande? Você tem que ser só, se você é fraco, se você é pequeno, você não tem força. Como é que você vai regular sua força? Entendeu? A virtude da prudência. Como você vai fazer uma boa escolha se você não tem meios, força física ou moral para você arcar com essa boa escolha? E por aí em diante, né? Posso citar as outras todas aqui. Mas então, eu acho que a virtude mais fundamental, a mais básica de todas, é a virtude da fortaleza. Então, às vezes não a virtude em si, mas a fortaleza, né? A força. Pensa na fortaleza. Quando você pensa numa fortaleza, pensa num forte, né? Um castelo que tem grandes muros, né? Uma muralha em volta que protege, que tem torres que consegue atacar para fora e evita que as pessoas consigam invadir. Isso é uma fortaleza. Então, quando a gente pensa na virtude da fortaleza, o mais lógico é que a gente imagine uma coisa dessa. E tá redondamente certo. Porque é mesmo assim que tem que ser a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, ela é essa capacidade que nós temos, ou pelo menos essa possibilidade que nós temos de desenvolver essa capacidade, né? Às vezes a gente tem essa possibilidade, mas não desenvolve como virtude, né? Mas essa capacidade que nós temos de suportar o sofrimento, a dor, a perseguição, os obstáculos, o medo, de suportar isso em vista de um bem maior. Geralmente um bem muito maior. Entende? Então, quando pensa no seguinte, eu falo que todas as virtudes, elas são virtudes, elas devem ser exercitadas, né? São coisas que devem ser exercitadas. Inclusive as virtudes teologais, apesar de ser uma graça direta de Deus, e apesar de ter Deus como finalidade última, as virtudes teologais também têm que ser exercitadas, porque toda virtude precisa de exercício. E o exercício é igual um exercício de academia, entendeu?
É igual um exercício físico mesmo. Você vai repetindo, repetindo, repetindo aquele movimento, o seu músculo vai aumentando a força, aquele grupo de músculos vai aumentando a força, e você vai conseguindo fazer ele melhor. Então, quando você está muito forte, aí você tem uma virtude, entendeu? Você já faz aquele movimento de forma natural, você já pega aquilo lá, levanta e tal. Então, a virtude ela é assim, é um exercício que você vai repetindo, 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 repetindo. Então, a virtude da fortaleza também é assim. Ninguém começa sendo uma grande fortaleza. Todo mundo começa sendo meio frágil, começa sendo um fortezinho, começa sendo uma casinha que bota um muro, entendeu? Para depois se tornar uma fortaleza, um castelo. Então, pela repetição. E a repetição, se você pega um castelo ou uma fortaleza, por exemplo, quando uma pessoa quer invadir aquele castelo, aquela fortaleza, ela vai tentar achar pontos fracos. E muitas vezes os pontos fracos estão em coisas, em detalhes. Às vezes está no esgoto, às vezes está em uma porta específica que é para passar mendigo ou sei lá o que naquela porta ali, e ela é uma porta mais fraca, entendeu? Não é uma porta que passa carroça, não é uma porta que passa nada. No contexto da Idade Média, né? Sempre tem uma fraqueza, e a fraqueza muitas vezes está num detalhe, num pequeno detalhe. Então, para a gente crescer na virtude da fortaleza, também é necessário que a gente preste atenção nos detalhes. E os detalhes significam que são as pequenas coisas. Nos pequenos sofrimentos da vida, nos pequenos sacrifícios, nas pequenas dores, nos pequenos esforços, nas pequenas perseguições, nas pequenas coisas que nos abalam, na fofoca, na maledicência, na pequena perseguição, naquele colega de trabalho que persegue, naquela pessoa da família que implica. Nessas pequenas coisas que vão acontecendo, nós vamos forjando a nossa fortaleza, para que, a partir das pequenas coisas, a gente consiga também aplicar a fortaleza, essa virtude da fortaleza, essa força, essa resistência nas médias coisas e nas grandes coisas. Então, uma pessoa que suporta uma grande perseguição, um grande mal, que se submete a um grande risco por um bem muito maior, ela só vai conseguir fazer isso se ela faz isso nas pequenas coisas. Se ela não faz isso antes nas pequenas coisas, ela não vai conseguir. Se ela não é fiel no pequeno, ela não vai conseguir ser fiel no grande. Se ela não é forte nas pequenas coisas, ela não vai conseguir ser forte nas grandes. E a virtude da fortaleza, ela é essa virtude que está diretamente ligada a essa força, a essa resistência que a gente tem para passar os sofrimentos. Santo Tomás de Aquino e outros santos tantos, né? Que eu cito mais Santo Tomás de Aquino porque ele é uma grande referência ali, né? Até corrige outros santos quando outros santos estão errados, né? E outros filósofos também, quando outros filósofos estão errados. Então, São Tomás de Aquino, ele diz que a fortaleza ela tem duas características. Uma que é principal e outra que é secundária. Essa característica principal, ela é a de resistir à dor, ao sofrimento, à perseguição, resistir aos ataques. Essa é a função principal da virtude da fortaleza. Resistir aos ataques que nós sofremos. Ok? E ela tem uma função secundária. A função secundária é de contra-atacar. É de atacar de volta. É de ser agressivo, ousado. Entendeu? E essa resistência, ela é uma resistência que ela é assim, olha, eu não vou me abalar, eu não vou me mover, eu não vou recuar diante desse obstáculo, porque tem um bem muito maior que eu quero alcançar. E esse bem muito maior, geralmente, ele é um bem comum. Ele não é um bem individual. Ele pode ter bens individuais grandes, mas geralmente é um bem comum. É o bem da família, é o bem da comunidade, é um bem da igreja,
ou da sociedade como um todo, entende? Então, quando a pessoa tem coragem, que também outros santos citam coragem como sinônimo de fortaleza, né? Então, quando a pessoa tem coragem de permanecer firme, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das negativas, mesmo diante dos fracassos, dos tropeços, mesmo diante das falhas, mesmo diante dos ataques, mesmo diante das dificuldades, a pessoa permanece firme, essa pessoa tem a virtude da fortaleza. E todos nós devemos ter essa virtude da fortaleza. Todos nós. É importante que uma vez que a gente cai, a gente se levante. Uma vez que a gente erra, a gente conserte o erro, por aí em diante. Mas é igualmente importante, tão importante quanto, talvez até mais importante, que diante da provação a gente não caia, a gente não ceda, certo? E por que eu digo isso? Porque a provação, o ataque, a perseguição, a dificuldade, o obstáculo, tem na vida de todas as pessoas. Das coisas grandes às coisas pequenas, obstáculos grandes, obstáculos pequenos. E tem na vida, sobretudo, de quem quer fazer coisas grandes ou coisas muito importantes. E quem quer fazer o bem. Porque lembra, a virtude ela sempre é algo que é sempre visada para o bem. Virtude é sempre visando o bem. E a virtude e quando a pessoa quer encontrar o bem, ela quer fazer o bem, nem sempre esse bem é uma coisa bonitinha, entendeu? Às vezes esse bem não é uma coisa que todo mundo vai achar legal. Às vezes esse bem é uma coisa difícil de se fazer. Às vezes esse bem é enfrentar o mal, é não se omitir. Às vezes esse bem é falar, putz, cara, vocês estão passando do limite. Às vezes esse bem é, por exemplo, se colocar na frente de uma multidão que quer apedrejar uma pessoa e falar assim, que atire a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Às vezes esse bem é diante de um momento em que todo mundo fala para você, foge, sai daí, não sai de casa, não se exponha. Todas as pessoas que querem seu bem, que estão em volta de você, e você fala assim, não, não é isso que eu devo fazer. O que eu devo fazer é a coisa certa. Foi, inclusive, isso que aconteceu comigo em 2020, quando eu acabei sendo preso lá pelo Alexandre de Moraes. Todos os conselhos que eu ouvi foram de se afasta, sai daí, foge, se esconde, né? A Ninjinha tá falando, já falei isso. E já falou mesmo. Todas as pessoas à minha volta queriam esse bem para mim. E é um bem, e elas estavam certas mesmo. Só que naquele momento, o que a virtude me pedia, o que era certo, o que o dever me pedia que fizesse, era que eu me expusesse. E isso foi o que aconteceu ontem com o Charlie Kirk. Charlie Kirk, quem não está acompanhando, ele era um palestrante, né, um conferencista, palestrante, cristão, conservador, lá dos Estados Unidos, que ia nas universidades e em outros lugares para debater com as pessoas. Ele era casado, pai de 2 crianças, era um bom homem, uma boa pessoa, fazia um bem para as pessoas. As pessoas próximas dele gostavam muito dele, ele tinha uma boa reputação entre os amigos próximos, e era querido pelas pessoas próximas dele. Só que ele se colocava, se expunha contra essa loucura toda que está virando essa questão política. E por ele ter uma posição mais conservadora, ele acabou sendo perseguido, vítima de ódio, de ameaças, de truculência, de um monte de coisa desse tipo. E enquanto muitas pessoas falavam para ele, olha, não sai, não se exponha, né? Eu imagino que
Eu não sei, né? Não conhecia ele pessoalmente. Mas eu imagino que muitas pessoas dissessem isso para ele. E ele, com coragem, com fortaleza, ele se colocava diante daquelas pessoas que ofendiam ele, que ameaçavam ele, e ele se colocava ali com firmeza, com, com uma certa até serenidade diante daquilo ali. Ele respondia sempre com bons argumentos, ele não era uma pessoa mal educada, ele não era ríspido, não era grosseiro, entende? Ele não era combativo nesse estilo. Ele era combativo com as ideias, os argumentos. E ele ontem sofreu um atentado enquanto estava numa dessas situações, dando uma palestra lá, no meio de um monte de jovens, dentro de uma universidade nos Estados Unidos, e foi alvejado, levou um tiro no pescoço, não resistiu, acabou morrendo, deixou aí a mulher, 2 crianças. E ele é um exemplo de uma pessoa que tinha fortaleza. E nós, que estamos chocados com tudo isso que aconteceu, também devemos ser exemplo de que, olha, a morte do outro não pode ser para a gente motivo de um medo que nos impeça de se posicionar, de fazer aquilo que é certo. O que ele fazia, o que eu faço, lógico que ele era muito mais famoso do que eu, né, influente do que eu. O que eu faço, que muitas pessoas fazem, é, é se levantar contra essa loucura que está ficando. E a fortaleza, ela é isso. Ela é essa capacidade de resistir e também de avançar quando é necessário, com ousadia, de ocupar um espaço estratégico, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito pacata, muito tranquila, quem convive comigo sabe disso. Eu sou uma pessoa muito pacata, muito tranquila, quem me conhece sabe disso. Quando eu me vi impelido a agir, né? Eu comecei a me envolver com política tem mais de 15 anos que eu estudo, me envolvo de alguma forma, tem mais de 15 anos estudando política, né? Então as 3 coisas que me mobilizam como pessoa, que mais tocam em mim, são os 3 temas, né? Pode-se dizer assim, são a religião, a psicologia e a política. Inclusive, eu já tentei juntar as 3 numa só e descobri que, na verdade, não, né? O certo é que as 3 numa só sejam em mim, né? E não em algo que eu faça. Mas essas 3 coisas, e a política, quando eu comecei a pensar em me envolver na política, foi justamente por olhar e ver o que estavam fazendo e ver que as pessoas tinham sangue nas mãos, os corruptos, os omissos, os isentões, os que se vendem, os que puxam o saco do político, sabe? Essas pessoas todas, elas têm sangue nas mãos, porque o político está entrando lá, ele está roubando dinheiro que vai ser usado na saúde, e seria usado na saúde. Tem pessoas morrendo por falta de atendimento, por falta de cuidado. Tem pessoas, tem político roubando dinheiro que ia ser usado na segurança pública, pessoas morrendo por causa de violência. E N outras coisas, né? Não vou falar aqui todas as áreas da, da política, né? As áreas da administração pública. Mas, o que aconteceu? Quando eu olhava para essas coisas, eu falava, alguém tem que fazer algo, porque os loucos estão atacando e eles estão estraçalhando as ovelhas. Todas essas pessoas que estão sofrendo, e eu me incluo nessas, estão sofrendo por causa dessas crises políticas, dessas crises de guerra armamentista, etc., de violência, essas crises de violência doméstica, né, de violência
das ruas, sabe, de assalto, não falando da violência das guerras, né, dessa violência da guerra urbana, né, que a gente está vivendo, as pessoas que estão sendo vítimas dos problemas de saúde, que não conseguem cuidado, um cuidado devido, e eu me incluo nessas, estão sofrendo porque os lobos estão atacando, e os lobos estão estraçalhando. Alguém tem que parar esses lobos, porque senão a coisa vai chegar aonde? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu quem? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, essa coragem de se posicionar e de ocupar um espaço de responsabilidade, de assumir responsabilidade, de fazer alguma coisa, é sim, é sim uma aplicação da virtude da fortaleza. Então, assim como aconteceu com Charlie Kirk, com outros tantos, né, foram perseguidos, estão sendo perseguidos. Aqui no Brasil nem se fala. A gente viu o que aconteceu desde 2020, quando eu fui preso, até os dias atuais. E antes de 2020 também tinha muita perseguição. Entendeu? Então, assumir responsabilidades em pontos estratégicos, ocupar um espaço e assumir responsabilidade, isso a Stephanie está falando, assumir responsabilidade é sim uma atitude ousada hoje em dia. E ela exige que se tenha fortaleza. Exige que você tenha força, que você tenha coragem. E nós não vamos conseguir ter coragem de fazer grandes coisas, de assumir grandes responsabilidades, se não assumirmos pequenas responsabilidades no dia a dia. Se não exercitarmos pequenas e médias responsabilidades. Para tudo é assim, né? Primeiro a gente faz o que é básico, depois a gente faz o que é intermediário, para depois ir no que é avançado, né? Como vamos assumir grandes responsabilidades se temos dificuldade de assumir pequenas? Então, devemos exercitar a virtude da fortaleza, essa coragem de suportar o sofrimento, a perseguição, a dor, o incômodo, para alcançar bons objetivos, em busca do bem, que o sofrimento não faça, que o obstáculo não faça, que as provações não façam com que a gente acabe se afastando do bem, desistindo do bem. Pelo contrário, que o obstáculo sirva para nos deixar ainda mais fortes, para que a gente possa alcançar bens ainda maiores. Bens para nós mesmos, para nossa família, para a comunidade, para a igreja, para os nossos amigos, bens ainda maiores. E começando do pequeno. E digo, né, uma última coisa para encerrar. Não adianta só fazer o grande. Então você começa do pequeno, vai para o intermediário, depois vai no maior e o pequeno você esquece? Não. Então as virtudes elas são nas pequenas e nas grandes coisas. Todas as virtudes elas são aplicadas nas pequenas e nas grandes coisas. As virtudes da moderação, temperança, nas pequenas, médias e grandes coisas. A prudência, nas pequenas, médias e grandes coisas. A justiça, nas pequenas, médias e grandes coisas. O amor, nos pequenos atos, nos médios atos e nos grandes atos, grandes sacrifícios de amor. A esperança, esperança nas pequenas coisas do dia a dia, né, de que Deus dá alimento até para os pássaros, quanto mais para nós que valemos mais que os pássaros. A fé nas pequenas coisas e também nas grandes. Então nós devemos exercitar as virtudes, todas elas, as pequenas, as médias e grandes coisas. E hoje, em especial, a virtude da fortaleza, que é pedido de nós. Essa coragem de se posicionar, a coragem de assumir responsabilidades, essa coragem de se expor a riscos, quando esses riscos podem nos trazer um bem maior, um bem que vale a pena se arriscar. Não é qualquer risco para qualquer coisa. Você não pode trocar 6 por meia dúzia, se arriscar muito por um pequeno bem. Entendeu?
Se você vai se arriscar muito, o bem tem que ser gigante. Essa é a lógica. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Boa semana. Amanhã vai ter de novo live. Todo santo dia uma virtude. Então, todo dia, de segunda a sexta, eu vou fazer live. E me acompanhem. Amanhã eu já começo a falar de outras, né? Já falei das 7 que, se você não assistiu, vale a pena assistir. Eu falei das 7 virtudes cardeais, das 7 virtudes, né? As 3 teologais e 4 cardeais, as 7 virtudes fundamentais. Foram essas 7 primeiras lives. As próximas lives serão sobre outras virtudes. Eu já tenho aqui planejado, né? Pelo menos alguns assuntos, algumas delas. Mas vai depender também da interação de vocês, né? Então, quando eu abrir caixinha lá no Instagram, no Story, coloca lá, entendeu? Com uma sugestão ou uma pergunta. Quando eu fizer alguma publicação, comente. Se eu postar algum vídeo, alguma publicação no Story também, pode ir lá no comentário. Meus comentários são abertos, né? Você pode comentar, vai lá para minha caixinha lá, é eu que vejo. Entendeu? Eu que vejo meu direct, minhas mensagens. Então, participe, porque dependendo do que você falar comigo, das perguntas, das coisas que você disser, eu vou direcionar o conteúdo. Coisa para falar não falta, né? Virtudes é um assunto muito profundo, muito abrangente, é um assunto gigante e um assunto muito útil. Mas, se você, para eu escolher exatamente o que falar, vale a pena eu escutar vocês. Fique com Deus, até amanhã, 1h30 da tarde. Todo santo dia uma virtude. Rezem pela alma do Charlie Kirk e também pelo consolo da família deles. Que Deus console a família deles.